pessoal, sou o professor André. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa disciplina de modelagem matemática e hoje nós teremos nossa terceira aula, né? Na realidade, nossa terceira aula é um exercício prático, um caso prático de uma atividade proposta envolvendo modelagem matemática, que tem como base as etapas de modelação matemática propostas pela professora Maria Salete e pelo professor Reim, né, que foram discutidas na aula anterior, tá certo? Então, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação de alguns conceitos que foram apresentados na aula anterior e vamos tentar minimamente seguir todas as etapas e suas subetapas na resolução de um problema prático, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem do que a gente planejou para vocês. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, nossa aula de hoje ela é um exercício prático, como eu falei no slide anterior. Então, como exercício prático, ela parte de um problema inicial. Então, nós escolhemos um problema bem legal, né, que envolve conceitos de função quadrática, né? E esse problema inicial é o que vai nortear nossa aula de hoje e um exemplo de como vocês podem usar a modelagem em sala. Então, toda a utilização de modelagem matemática ela parte de um problema inicial. E esse problema inicial é que vai nortear toda essa sucessão de etapas, digamos assim, da modelação matemática. Então, é a partir do problema inicial que nós realizamos a interação, depois a matematização e, por fim, propomos um modelo para a resolução daquele problema inicial. Lembrando, né, em aulas anteriores nós discutimos que esse é um caminho de mão dupla. Então, a gente pode ficar indo e vindo até que a gente chegue a um modelo que responda ao nosso problema inicial e, consequentemente, que ele possa ser extrapolado para qualquer caso. Tá certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso problema inicial. Então, imagine aqui que a gente tem uma fazenda, que tem aqui uma cerca maior, chamada cerca limítrofe, né? Define um terreno para o outro, e um fazendeiro ele fez um curral, né, para confinamento de gado aqui nessa regiãozinha, tá certo? O curral foi feito utilizando a cerca limítrofe, né, uma cerca aqui limítrofe da propriedade. Atualmente são criados aqui nessa área 20 cabeças de gado, né? Se possível, né, apenas com remanejamento da cerca, né? Então, ou seja, a gente usando o mesmo material que tem aqui da cerca móvel. Será possível a criação de mais cabeças de gado no local? Qual é o número máximo de cabeças de gado e qual é a metragem ideal do terreno, né? Ou seja, desse curral. Então, esse é o problema inicial. Você tem aqui uma estrutura já feita, né, e que atualmente ela comporta 20 cabeças de gado, mas a gente precisa saber o seguinte, a pergunta primeira é possível criar mais cabeças de gado nesse local? E assim, é possível, já que essa cerca é móvel, né, aumentar a área utilizada sem precisar de mais compra de material, de matéria-prima para cerca? Então, esse é o nosso problema e é exatamente a resposta que nós vamos ter ao final da nossa aula. Então, pessoal, apresentado o problema inicial, eu preciso que a gente retome o que vimos na aula anterior acerca da dinâmica da modelagem matemática. E esse esquema foi adaptado exatamente do livro da professora Maria Salete Benvenguti, né? Então, para os autores, existem 3 etapas para a modelagem matemática, que é a etapa de interação, a matematização e o modelo matemático propriamente dito. E cada etapazinha dessa,
ela apresenta duas subetapas. Na etapa de interação, nós temos ali o estudo da situação e a familiarização. Vimos na aula anterior que esse aqui é o primeiro momento. Não que esse processo de familiarização de situação ele tenha que ocorrer só no início, não. Mas é nesse momento aqui que nós compreendemos o problema inicial e vamos nos familiarizar, buscar na literatura informações que nos ajudem a entender melhor o problema e, consequentemente, resolvê-lo por meio da matematização. Então, nessa etapa de matematização, nós formulamos uma resposta específica para o problema, né, e resolvemos. E isso vai ser feito diante de tudo que foi feito na etapa de interação, podendo também ter esse diálogo, e finalizado, ou não é nem finalizado, mas assim, concluída essa primeira etapa de matematização, nós vamos para o modelo, né? Que é fazer a interpretação daquilo que foi resolvido e, consequentemente, validado. Né? Até resolvermos o problema e generalizarmos ele, nós podemos fazer também esse caminho contrário. Então, da aula anterior, nós temos aqui esse processo de interação, matematização e modelação matemática, ou seja, são os processos da dinâmica da modelagem. Então, assim, pessoal, vamos para a etapa de interação, propriamente dita do problema. Que é essa parte em que nós identificamos as variáveis e, de fato, as informações principais que são requeridas, digamos assim, nesse problema inicial. Então, o que nós temos aqui de concreto é que nós temos um terreno em que ele vai ter aqui uma cerca fixa, né? E ele vai, por meio dessa cerca fixa, aproveitando ela, a gente fez aqui uma cerca móvel, né? E essa cerca móvel ela tem comprimento, né, de 10, ou largura de 10 e comprimento de 60, né, em forma retangular. Então, a extensão dessa cerca, né, ela é de 80 metros. A área é de 600 metros quadrados. Então, essas são as duas informações iniciais. Primeiro, a área em que que faz parte do problema inicial é uma área de 600 metros quadrados. E o comprimento dessa cerca é 10 mais 60 mais 10, ou seja, eu tenho uma cerca móvel de 80 metros. Né? E dentro desse contexto, né, foi informado que tem, né, hoje, dentro dessa cerca, desse curral de pasto, tem 20 cabeças de gado. Então, surgem de início duas perguntas. Primeiro, essa é a área máxima que pode ser construída com 80 metros de cerca móvel, né? Então, usando esses 80 metros, essa é a área máxima, ideal, né? E segundo, essa é a quantidade máxima, será se é a quantidade máxima de gado que pode ser colocado dentro do cercado? Então, basicamente, nós vamos ter que responder a essas duas questões. Foi o que foi proposto como problema da modelação matemática. Então, isso aqui, gente, para que fique bem claro, é uma ilustração do quê? Do que é a etapa de interação. É um momento em que você faz, né, o estudo da situação e começa a se familiarizar com essa situação. Né? Nesse momento aqui, especificamente, o que nós fizemos aqui foi a subetapa de situação. Foi entender o que é proposto. Porque sem você compreender o problema, né, você não tem como resolvê-lo. Então, essa é a etapa de situação. Então, pessoal, feita, né, a etapa de familiarização, perdão, a etapa de situação, a subetapa, né, que corresponde a fazer o levantamento das variáveis e compreender o que de fato é feito, né, do problema inicial, a pergunta, né, nós vamos agora para a etapa de familiarização. Professor, que etapa é essa? É a etapa da busca mesmo de referencial. Ou seja,
que informações são importantes para que a gente consiga resolver esse problema, né? E aí é importante que nós possamos entender que isso requer uma série de variáveis. Primeiro, vai depender do nível do nosso aluno. Professor, todo aluno pode fazer modelagem matemática? Sim. Nós podemos fazer uma transposição didática da modelagem matemática para todos os níveis de ensino. Por exemplo, esse problema nós vamos resolver com o conceito de função quadrática, que é um conceito estudado no primeiro ano do ensino médio. Mas podemos fazer modelagem para o ensino fundamental? Podemos sim, certo? Agora, o importante é que na hora que você vai propor um problema para se modelar, você leve em consideração o nível do aluno, né? E também, não necessariamente, essa busca precisa ser um artigo científico, né? Porque quando a gente fala busca de referencial teórico, aí todo mundo, então vamos usar um artigo, não, né? E, inclusive, é muito importante que nós possamos orientar nosso aluno com relação à utilização correta de buscadores como o Google, né? De inteligência artificial, que nós não vamos poder fugir dela, né? Você tem aí o ChatGPT, enfim, outras IAs que elas são ferramentas de informação, nós não podemos fugir, precisamos orientar nosso aluno quanto à utilização correta e orientar também com relação à utilização de sites confiáveis. Então, essa busca de referencial teórico, ele é importante para que a gente possa direcionar nosso aluno para esse tipo de pesquisa, né? E o que é mais importante? Entender que todo aluno pode fazer, mas principalmente orientar nosso aluno quanto ao uso correto de buscadores e quanto ao uso de sites confiáveis. Então vamos agora começar a estudar o problema. Primeiramente, nós vamos ter que entender duas coisas. Nós vamos precisar de conceitos matemáticos e de conceitos da agropecuária. Isso fica bem evidente, né? Então, de conceitos matemáticos, nós precisamos saber dos conceitos de áreas de figuras planas. Inclusive, nós já usamos o conceito de área de retângulo, né, nos slides anteriores. E um conceito de maximização, né? Ou seja, quando a gente fala área máxima, quantidade máxima, então a gente está tratando de otimização, propriamente dito, mais especificamente de processo de maximização. E essa maximização, ela pode ser feita em vários níveis. Na educação básica, no ensino superior, porque nós estudamos o cálculo diferencial e ele nos traz, né, esse conceito de maximização, tanto no cálculo 1 quanto no cálculo 3, com funções de várias variáveis, né? Então, esses são os dois conceitos que nós vamos precisar revisar, né? Obviamente, hoje nós não vamos fazer isso na aula, porque nós não temos tempo, mas se isso, por exemplo, fosse uma oficina, nós teríamos, né, que destinar um momento dessa oficina para que os nossos alunos revisassem esses conceitos, né? E alguns conceitos da agropecuária. Por exemplo, capacidade de uma área para a criação de gado. Nós precisamos buscar essa informação em algum local. E aí aqui entra exatamente a busca que nós pedimos para orientar, né, os alunos, que vocês orientem os alunos de vocês. Tá certo? Então, pessoal, dentro dos conceitos matemáticos de otimização, logicamente nós vamos fazer alguns conceitos, mas isso aqui seria um momento importante dentro da oficina, porque era um momento de construção, reconstrução, fortalecimento de conhecimentos, mas nós vamos fazer uma breve discussão, né, para que a gente entenda. Então, a modelagem de otimização, ela é uma técnica matemática empregada na busca pela melhor solução em um conjunto de operações. Isso aqui devia ser, se fosse uma oficina, teria que ser discutido com mais calma com os alunos, né? Então, isso tem que levar em conta, né, limitações e metas específicas. Então, essa abordagem da modelagem de otimização, ela é amplamente utilizada em diversas áreas de pesquisa, como engenharia, economia, finanças, logística, enfim, né, e se destaca como uma ferramenta poderosa, inclusive é uma das principais aplicações do cálculo.
Então, dentro dos conceitos de otimização, né, esses modelos eles são projetados para ajudar organizações e indivíduos na tomada de decisões, maximizando ou minimizando uma função objetiva, né, enquanto se aderem a restrições específicas. Então, aqui está um exemplo de uma função de duas variáveis em que ela representa um determinado comportamento e ela tem um ponto máximo. Então, a otimização ela veio justamente para isso, né? Você tem ali as funções objetivas, que são expressões matemáticas que definem o que você deseja otimizar, seja maximizar, por exemplo, lucro, receita, eficiência, né? Área, que é o nosso caso, ou então minimizar, por exemplo, minimizar custo, minimizar desperdício, tempo, enfim, né? Então, essas funções objetivas são os objetos de estudo desses modelos de otimização matemática, né? E as variáveis de decisão, né, são as variáveis que você pode controlar, ajustar, para influenciar no resultado, né? Normalmente elas são representadas por símbolos e sujeitas a certas restrições ou certos controles, digamos assim, né? Então, esses são os conceitos matemáticos de modelagem de otimização, que são importantes nesse tipo de problema que é proposto. Na função quadrática, né, existe um estudo de otimização que é feito na educação básica, né? Inclusive, a função quadrática ela dá base, por exemplo, para muitos estudos da cinemática, da física, enfim, né? Por quê? Porque a função quadrática ela tem como gráfico uma parábola. E uma parábola ela apresenta um ponto crítico, né, que a gente chama de vértice. Esse ponto crítico ele pode ser um ponto mínimo, sempre que o A for positivo, né, o coeficiente A da parábola for positivo, ou um ponto máximo, sempre que o A for negativo, né? E aí, essa função do segundo grau, ela tem esse ponto crítico que é o vértice, que vai ter um x-vértice e um y-vértice, né? E o cálculo do x-vértice é menos b sobre 2a, e do y-vértice é menos delta sobre 4a. Então, a maioria dos problemas envolvendo otimização que são aplicados na educação básica, eles envolvem os conceitos de função quadrática. Por isso, muito importante esse conceito para os problemas de otimização, sempre que nós vamos fazer uma transposição didática com os nossos alunos. E aí, gente, nós vamos para passados os conceitos matemáticos que orientamos que preferencialmente sejam feitos em forma de oficina, nós vamos agora para os conceitos de agropecuária. Então, o que é que nos interessa? Primeiro, saber qual é a quantidade de gado por metro quadrado que é possível. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fomos no buscador Google e digitamos essa pesquisa. E aí é o que chama a atenção. Vão sair, como todos os buscadores, inúmeras opções de pesquisa. O que é que você tem que orientar seu aluno? Que ele busque, não necessariamente artigos, mas sites que são confiáveis. Por exemplo, o site da Embrapa. A Embrapa é uma instituição importante, com grande know-how dentro do nosso país, formada por muitos pesquisadores, que contribuem muito para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, né? Então, o site da Embrapa, com certeza, é uma fonte confiável de informação. E aí, nesse site, aparece essa informação, né? Que, em geral, a taxa de lotação recomendada é de 7 a 10 animais adultos por hectare, ou de 25 a 35 metros quadrados de pastagem por dia para cada animal, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva de 25 a 35 metros quadrados, né? E aí, por ser um site confiável, a gente pode pegar essa informação para utilizar no nosso problema. E aqui está um momento importante dentro da modelagem matemática, que é o que nós entendemos na BNCC como protagonismo. Então, o aluno ele vai pesquisar. Você tem que dar, você não pode chegar com essa informação na sala, né?
Lógico que aqui é uma aula, é um exemplo, né? Mas é o aluno que vai ter que protagonizar esse momento de buscar informações. O que você vai fazer é o quê? É mediar, é dizer, olha, essa informação ela é confiável, né? E o detalhe da modelagem matemática é que é interessante. Nesse site da Embrapa, eles propuseram essa utilização. Mas pode ser que um outro site de uma outra instituição confiável proponha outros parâmetros. Porque ciência é isso. Ciência ela é parametrização. Não necessariamente a gente tem que usar isso como verdade absoluta. Mas se uma outra pesquisa, um outro artigo, enfim, uma outra fonte propuser uma variação, ela também deve ser levada em consideração. Então, muito provavelmente, se formos pegar instituições com know-how, pode ser que a gente tenha uma variação pequena na forma de resolver. E isso é muito importante. Por quê? Porque lá no final do processo, nós vamos ter respostas diferentes para a mesma situação, problema. E aí, são essas respostas diferentes que fazem com que a gente mostre o tamanho da importância da modelagem matemática e do fazer matemático, que não é um resultado específico, né? Mas sim, quando aplicado às ciências da natureza e ciências sociais, pode gerar respostas diferentes que resolvam o mesmo problema. E aí, gente, feito esse momento de interação, aí vocês estão vendo a importância que é desse primeiro momento e isso deve ser levado em conta na hora da execução da proposta, né? Então, feito esse primeiro momento, a gente vai para a matematização, podendo voltar a buscar outras informações, enfim. Mas nesse momento nós vamos aqui tentar resolver, né? Tentar formular e resolver o problema proposto, tá certo? O problema, né, anterior diz o seguinte, que um fazendeiro tem um curral que é usado para confinamento, né, conforme a figura. O curral foi feito utilizando uma cerca limítrofe da propriedade, ou seja, atualmente são criadas 60 cabeças de gado no local e nós temos aqui uma cerca móvel, né? Então, será possível apenas remanejando a cerca móvel, né, a criação de mais cabeças de gado no local? Qual é o número máximo dessas cabeças de gado? Qual é a metragem ideal do terreno, né? Então, esse daqui foi o problema proposto. Vamos agora tentar resolvê-lo. Então, pessoal, vamos agora resolver o problema, né? Inicialmente, essa figura ela tinha 10 por 60 por 10, ou seja, essa cerca móvel ela tinha uma extensão de 80 metros. Agora nós vamos colocar parâmetros genéricos, que eu preferi chamar aqui de x e k, para vermos se podemos maximizar ou não essa questão, né? Então, o comprimento aqui vai ser x mais k mais x, ou seja, 2x mais k igual a 80 metros, no caso da questão, né? Isolando aqui a variável k, fica k igual a 80 menos 2x, tá certo? E nós temos a segunda variável, que é a variável área, que eu vou querer colocar em função de x, tá certo? Então, a área é base vezes altura, ou seja, k vezes x, né? Por sua vez, k pode ser compreendido como 80 menos 2x vezes x. Então, a área em função da variável x, nesse caso, né, vai ficar menos 2x ao quadrado mais 80x. Isso aqui representa o quê? Uma função do segundo grau. Então, para calcular a área máxima, eu irei calcular o y vértice, né, que é a função, e para calcular o x, para que eu obtenha a área máxima, eu vou calcular o x vértice, né? Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte, que o meu x vértice é menos b sobre 2a, ou seja, menos 80 sobre 2 vezes menos 2, então fica menos 80 dividido por menos 4. Logo,
O x que vai me dar a área máxima, né, o meu x vértice, vai ser 80 dividido por 4, 20 metros. Né? E aqui está a resposta do x vértice. Né? Consequentemente, para x igual a 20, k, né, vai ser igual a 80 menos 2x, né? Vou colocar aqui. Ou seja, vai ser 80 menos 2 vezes 20. Então, para esse caso específico, o K ele vai ser de 40 metros. Tá certo? Professor, tem como calcularmos a área máxima, né, nesse caso? Fica fácil, né? Se eu multiplicar aqui 40 por 20, eu vou ter 800 metros quadrados. Né? É uma forma de resolver o problema. Mas a outra é usando o vértice. Né? Então, vou colocar aqui uma outra cor. Vou colocar aqui um vermelho só para a gente... Então, discriminante aqui o delta, b quadrado menos 4ac. Né? Nesse caso, eu vou ter 80 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Né? C é 0. Então, o delta aqui, o discriminante, vai ser 80 ao quadrado, dá 6.400, certo? E o y vértice, que vai me dar a área máxima, vai ser menos delta sobre 4a. Ou seja, menos 6.400 dividido por 4 vezes menos 2. Né? Então, menos 6.400 dividido por menos 8. Né? Logo, o y vértice dá 800 metros quadrados. Então, a área máxima que eu posso obter com esse mesmo cercado é de 800 metros quadrados. Tá certo? E assim nós concluímos a resolução do problema, né? Proposto. A resolução matemática. Agora vamos para a interpretação a partir do que foi pesquisado. Então, pessoal, assim, agora vamos para a resolução das perguntas, né? Considerando entre 25 e 35 metros quadrados o ideal para a criação de uma cabeça de gado, nós tínhamos o quê? No caso 1, que a cerca ela tinha 600 metros quadrados. No caso 2, a cerca ela tinha 800 metros quadrados. Né? A área máxima, né, que foi proposta pela resolução anterior. No caso, para uma área de 600 metros quadrados, eu posso ter entre 35, se considerarmos 35 metros quadrados, dividindo 600 por 35, dá 17, alguma coisa. Então, eu posso criar entre 17 cabeças de gado e, dividindo 600 por 25, posso criar 24 cabeças de gado. Como o criador tinha 20, né, ele poderia, mesmo não mexendo naquela cerca, ele poderia criar mais 4 cabeças de gado. Né? Já no caso 2, que é a partir da maximização da área, né, você tinha, pegando 800 dividido por 35, dá 22, alguma coisa, então ele poderia criar entre 22 cabeças de gado, 22 cabeças de gado, e, considerando 25 metros quadrados, poderiam criar até 32 cabeças de gado. Então, vejam que nós temos aqui um problema inicial em que um criador ele tinha 20 cabeças de gado e, mesmo com o formato 1, ele poderia ainda aumentar mais 4 cabeças de gado. E, se a gente maximizar a área para 800 metros quadrados, essa mesma área poderia criar 32 cabeças de gado. E isso é o que faz a modelagem matemática ser importantíssima na resolução de problemas práticos. Ela traz, de fato, a importância da matemática em vários problemas do dia a dia. Concluída, gente, a etapa de matematização, nós partimos agora para a proposta do modelo.
O que é essa proposta? É fazer a interpretação, que nós já até iniciamos, e fazer principalmente a validação, que é fazer o quê? Nesse caso, é extrapolar, né? Fazer com que esse modelo proposto aqui, ele responda a várias ou a qualquer questão que tenha os mesmos parâmetros. Então, em termos práticos da questão, para que nós possamos validar um modelo matemático, o que é que nós fazemos? Nós pegamos aquele parâmetro específico e extrapolamos ele. Consideramos ele uma constante C. No caso, a cerca ela tinha 80 metros de extensão. No lugar de 80, nós colocamos C metros de extensão. E aí, com essa variável C, nós conseguimos resolver quaisquer problemas que surjam. Dessa forma, né, nós temos aqui, por exemplo, que a extensão, né, um comprimento C genérico, que vai ser 2x mais K, né? Ou seja, K vai ser C menos 2x, né? Esse comprimento aqui genérico. E aí nós vamos ter que a área, em função de x, vai ser K vezes x, ou seja, vai ser C menos 2x vezes x. Então, a área em função de x, nesse caso, generalizando, vai ser menos 2x ao quadrado mais cx. Né? E aí o x vértice, menos b sobre 2a, né? Ele vai ser dado por x vértice menos czão, né? Parâmetro c, dividido por 2 vezes menos 2. Ou seja, o x, para se ter a área máxima vai ser menos czão sobre menos 4. Ou seja, xv igual a 6 dividido, perdão, 6 não, c dividido por 4. E aqui é o x para obtermos a área máxima desse tipo de problema. Né? E o y vértice menos delta sobre 4a, o delta fica b quadrado, que no caso o b quadrado é o czão, né? Então fica menos czão ao quadrado sobre 4 vezes menos 2, tá certo? E nesse caso, vai ficar menos czão ao quadrado sobre menos 8, né? Então, perdão, x vértice não, gente, viu? O y vértice, né? Que é a área. Então, o y vértice vai ser czão ao quadrado dividido por 8, que aqui vai ser o quê? A área máxima. Então, x vértice, comprimento para obter a área máxima, y vértice, área máxima. E isso é a etapa de modelação matemática, ou seja, a gente generaliza a partir daquele problema proposto inicialmente. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, desse exemplo prático, tá certo? Como atividade, vocês vão resolver 2 problemas práticos, só que eu não quero que vocês só resolvam um problema, eu quero que vocês expliquem as etapas de modelagem matemática que vocês usaram para resolver o problema, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos, até a próxima aula.